paz do Senhor, igreja, e a todos que nos acompanham. Como é bom estar com vocês, meditando nesta palavra que transforma vidas, que edifica, que fortalece. Hoje vamos falar de algo que todos nós nos deparamos. E vamos iniciar com uma pergunta. Você já sentiu algum medo assim que te paralisa? Ou seja, medo do futuro, medo de fracassar, de perder alguém que você ama. Aí você vai me responder, todos nós sentimos isso, realmente é verdade. Mas será que o medo é apenas um inimigo? Ou ele pode ser um professor? Então imagine aí um barco no meio da tempestade, onde o vento assusta, as ondas ameaçam, e você tem duas escolhas: se desesperar ou chamar o comandante do barco. O texto bíblico que vamos meditar hoje está em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Ore comigo. Querido Senhor, nós lhe rogamos que o Senhor fale conosco, que no final desta palavra o medo seja transformado em fé, e a ansiedade em confiança, e a fraqueza em força no Teu poder, Senhor. Assim seja. Vamos refletir sobre uma pergunta que todos nós já fizemos. Será que podemos tirar alguma coisa boa do medo? Será, minha irmã, meu irmão, meu amigo? Então vamos descobrir, à luz da palavra, que Deus pode transformar o que nos paralisa em instrumento de fé e coragem. O medo não é o fim da fé. Ele pode ser o início da confiança em Deus. O medo, ele revela quem somos. Salmos 56, verso 3 diz assim: em o dia em que eu temer, hei de confiar em ti. O salmista está afirmando isso. O que o medo revela sobre mim? Em quem estou realmente confiando quando tenho medo? Vamos refletir, tá? O medo, na verdade, nos mostra a nossa vulnerabilidade, né? Nós somos frágeis. Davi reconheceu o seu medo e decidiu confiar em Deus. Ele nos ensina que admitir o medo é o primeiro passo da fé. Ah, então eu vou admitir. Não tenta negar, não. O medo é o espelho da alma. Revela onde está a nossa confiança. O pensador cristão diz assim, disse, né? A fé é dar o primeiro passo, mesmo quando você não vê a escada inteira. Ou seja, o medo nos obriga a dar esse passo em direção a Deus. Pedro estava no barco, né? Com os discípulos, Jesus. Mas antes, Jesus o chamou para andar sobre as águas, e Pedro andou sobre as águas. Mas ao olhar para a tempestade, afundou. O que aconteceu? O medo revelou sua fraqueza. Mas também outra coisa surgiu aqui. A necessidade de clamar. Clamar é um grito de desespero. Senhor, salva-me! Então o primeiro passo é você reconhecer seu medo diante de Deus. Ele pode
usar esse medo para fortalecer sua fé. Então vamos usar. O medo, na verdade, revela, né? Conforme nós vimos aqui. Mas ele nos aproxima de Deus. Êxodo 14:13 nos diz assim: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Será que eu tenho usado o medo como um sinal para me aproximar de Deus? Ou tento resolver sozinho tudo? Pensa aí, irmã. Pensa aí, irmão. Pensa aí, amigo. Olha só, o povo de Israel estava cercado pelo mar e pelo exército inimigo. O medo os fez buscar a ajuda de Deus. Às vezes, Deus permite o medo para nos despertar espiritualmente. Senão a gente fica no sono. O medo é um alarme que desperta o coração para a dependência de Deus. O pensador cristão diz assim: a fé sem o medo do Senhor é pura presunção. Agora, o medo sem fé é o desespero. O medo, quando guiado por fé, nos leva ao caminho certo. Ele é como uma tempestade que nos obriga a procurar abrigo, procurar proteção. E onde é que está o abrigo seguro, a proteção? Sempre em Deus. Quando sentir medo, minha irmã, meu irmão, ajoelhe-se e use-o para orar e se aproximar de Deus. Você vai ver o caminho certo. O medo nos leva à presença de Deus. E é lá que encontramos o poder para vencer qualquer temor. Ele vai dissipar. Ele vai desaparecer. Mas ele é vencido pela fé em Cristo, tá, irmão? Em Marcos capítulo 4, 39-40, nos diz assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus fazendo essa pergunta para os discípulos. E essas perguntas é para nós também. É bom eu refletir sobre isso, né, irmão? Em que área da minha vida deixo o medo governar em vez de Jesus, em vez de Cristo me governar? Como posso convidar Jesus para o meu barco? Ah, tá. Como posso? Vamos prosseguir. Os discípulos estavam apavorados, mas Jesus estava presente. O medo é vencido quando focamos em Cristo e não na tempestade. Parou para pensar aí? Às vezes a gente foca na tempestade e esquece de Cristo. Nós temos que focar em Cristo e esquecer a tempestade. Aconteça o que acontecer, é Cristo e acabou, né? O medo grita: estamos perecendo, como Pedro falou ali, né? A fé responde: Jesus está aqui, clama a Ele. Um outro pensador cristão, chamado John Wesley, ele diz o seguinte: eu não temo o futuro, pois sei em quem tenho crido. A fé não elimina o medo, não, irmãos, mas coloca sob os pés do Salvador. A fé é uma lâmpada em um quarto escuro. Não tira a noite, não, mas muda a forma de enxergá-la. Então,
Apertou o interruptor ali, no escuro, ela acende. À noite não vai sumir. Mas muda tudo, né? Não lute contra o medo sozinho, irmã. Meu irmão, amigo. Convide Jesus para seu barco e deixe Ele entrar e acalmar as tempestades da sua vida. O medo pode até entrar, mas não comanda quando Cristo governa. Agora podemos compreender a grande verdade que Deus quer nos revelar. Nós vimos aqui que o medo revela quem somos. O medo nos aproxima de Deus, e o medo pode ser vencido pela fé em Cristo, não é? Então o medo pode até nos visitar. Mas quem mora conosco deve ser a fé. Quando o medo é colocado nas mãos de Deus, ele se transforma em fé. Hoje, quero que você entregue seus medos ao Senhor. Que ele se torne combustível para a fé, coragem e confiança. Vai converter ele nisso aí. Fé, coragem e confiança. Se o medo te paralisa, entregue-o a Jesus agora. Permita que ele transforme seu temor em vitória, sua fraqueza em fortaleza, minha irmã, meu irmão. O que te assusta? Amanhã será testemunho da glória de Deus, da sua vitória. Porque você soube direcionar conforme nós falamos aqui, pela fé em Jesus. Oremos todos. Querido Senhor, transformai os nossos medos em fé viva, Senhor. Que cada ansiedade se converta em confiança plena. Que a Tua presença seja nosso refúgio e fortaleza. Oramos aqui, Senhor, pelos Teus filhos, pedimos por suas famílias que se reúnem para ouvir essa palavra. Que o Senhor os abençoe de uma forma especial, dando muita paz no coração, proteção, direção, e que o Teu rosto seja sobre eles e que Tu resplandeça sobre todos nós. Fica conosco, oramos em nome do Senhor Jesus. Encerramos aqui, meu irmão, minha irmã, foi muito bom estarmos juntos e esperamos outra oportunidade para meditar na Palavra de Deus. Até uma próxima. Fique com Deus.